Uma distribuição bastante especial, podemos dizer assim, de cargas elétricas, quando ela ocorre quando a gente tem duas cargas de sinais opostos ou de polaridades opostas e de igual magnitude, uma próxima à outra. Então, supomos aí que nós temos uma distribuição, uma carga pontual aqui, por exemplo, mais Q, intensidade e polaridade positiva, e uma carga de polaridade oposta menos e igual magnitude, igual quantidade de carga. Então, por exemplo, aqui a gente poderia ter uma carga de mais 1 nanocoulomb acumulados nesse ponto e menos 1 nanocoulomb aqui neste segundo ponto, né? Então, essa configuração, né, ela é bastante particular pela questão de simetria que a gente tem aqui, e essa distribuição ela é denominada aí um dipolo elétrico. Então, quando nós temos um acúmulo aqui de duas cargas, né, ou dois acúmulos de cargas com polaridades opostas, portanto uma positiva e uma negativa, e igual magnitude, nós temos uma configuração que chamamos aí de dipolo elétrico. Esse tipo de distribuição de carga ele é bastante importante, pois ele tem algumas características que nós vamos comentar, né, e analisar aqui. E ele também embora possa parecer à primeira vista que seja um caso muito particular, muito difícil de ocorrer, na verdade não. O dipolo, a presença, né, ou a existência de dipolos elétricos aí na natureza, em fenômenos da natureza, ele é bastante frequente, vamos dizer, de ocorrer em alguns casos aí que a gente vai mencionar, né? Então, se a gente tentar desenhar aqui a mão livre só uma ideia, né, como que seriam as linhas de campo desse dipolo, a gente sabe, né, a gente já viu que numa carga positiva, a representação de campo elétrico por linhas de campo, as linhas de campo saem de uma carga positiva e elas entram numa carga negativa. Então a gente teria uma linha de campo aqui, imaginando, né, algumas linhas de campo desenhando à mão aqui, uma linha de campo que sai da carga positiva e vai em direção à carga negativa. Né? Esse eixo na reta formada entre esses duas cargas pontuais, ele vai ser exatamente uma linha reta. Né? E aí, se afastando um pouco desse eixo, dessa reta, a gente vai ter uma linha de campo que é curva, né? Saindo do positivo, indo para o negativo. Então, a gente tem linhas de campo que representam aí o campo elétrico no entorno desse dipolo elétrico, mais ou menos nesse formato, e à medida que a gente vai se afastando, essas linhas elas vão se abrindo cada vez mais, à medida que, por exemplo, para cá, né, exatamente nessa direção em linha reta aqui, a linha de campo ela vai ser exatamente reta, porque a carga positiva está criando um campo elétrico nessa direção, e a carga negativa também, né? Então nessa reta aqui a gente tem uma linha de campo que posso representar um pouquinho melhor, né? Exatamente uma reta no eixo simétrico aqui, na reta de origem da posição dessas duas cargas, né? A gente teria uma linha de campo mais ou menos para cá. E essas linhas de campo, né, é interessante observar que no dipolo elétrico a gente não tem linhas de campo, elas não tendem aí a ter linhas de campo abertas, elas sempre vão se fechar, né? Então essas linhas de campo que saem aqui da carga positiva, elas sempre vai para a carga negativa, até essa linha aqui apenas, né? Então aqui a gente vai ter, por exemplo, na carga negativa do outro lado, se a gente tentar representar, teria linhas de campo aqui nesse formato, né? E essas linhas elas sempre vão se fechar, elas vão aumentando essa magnitude. Então a gente tem um caso aí bem, ele é particular, enfim, não por ele ocorrer de forma rara ou excepcional, mas sim por a questão de simetria, né, nele. Então a gente tem linhas de campo
com uma grande simetria, né? E essa simetria ela se dá basicamente em torno desse eixo aqui, ou do eixo entre as retas. Também a gente pode observar uma simetria tanto vertical quanto horizontal, né? Então, ao longo esses dois eixos aqui que eu estou representando, a gente observa que existe uma simetria vertical e horizontal das linhas de campo, né? Então, se a gente pegar uma distribuição de cargas aqui, formar uma figura através de um simulador, né, de linha de campo, mesmo que a gente utilizou na aula anterior. Então aqui a gente pode ter uma representação mais precisa das linhas de campo, de uma quantidade finita, enfim, de linhas de campo em torno de um dipolo elétrico, né? E a gente pode observar que pelas linhas de campo também já nos informam qual que é a carga positiva nessa distribuição. As linhas de campo elas saem da carga positiva, então essa aqui é a carga positiva e a carga negativa, então aonde as linhas de campo estão chegando. E pela simetria da quantidade de linhas de campo, direção, ângulo das linhas de campo aqui, né, perfeitamente simétricas no eixo vertical ou horizontal, então a gente tem a informação também visual aí, na representação de linhas de campo, que ambas as cargas elas são de igual magnitude. Então aqui a gente tem uma quantidade Q de carga e aqui uma quantidade menos Q, né? E essa representação ela pode ser a quantidade, enfim, de cargas, pode ser qualquer valor real em coulombs de acúmulo de carga. Basta a gente ter igual magnitude em ambos os pontos e a gente tem a configuração então de um dipolo elétrico. Se a gente parar para pensar agora como a gente fez nas outras distribuições, quando a gente tinha, por exemplo, distribuições com quantidades de carga pontuais, aí, por exemplo, mais 4 aqui e menos 1, né? E nós analisamos, caso estivéssemos muito longe a distância desse ponto aqui, P, né, ele fosse muito maior que a separação entre essas cargas, a gente fez a análise qualitativa aqui de que o campo elétrico nesse ponto P ele deve ser representativo e aproximado como a combinação dessas cargas. Então, ou um campo elétrico equivalente de uma carga mais 3 representada nesse ponto, uma vez que essa distância, essa separação aqui entre as duas cargas for muito menor que a distância desse ponto P até esse centro dessa uma distribuição de mais 3 e menos 1, por exemplo, nós concluímos aqui que, fazendo uma análise qualitativa, que nesse eixo, né, existe algum ponto aqui em que o campo elétrico ele é nulo, certo? Agora, para outras distribuições também, se a gente tiver cargas de mesmo sinal, se eu tiver mais 2 aqui e mais 2 aqui, existe algum ponto de equilíbrio, né, que o campo elétrico é nulo, onde a força elétrica, uma carga teste nesse ponto, ela vai se anular, né? No caso aqui pela simetria vai ser exatamente no centro. Se essas cargas forem de magnitudes diferentes, esse ponto aqui ele não vai ser exatamente no centro, vai ser tendendo para um dos lados, né? Agora no dipolo elétrico, se a gente analisar no entorno do dipolo elétrico, na região próxima ao dipolo elétrico, qualitativamente a gente analisando, não existe nenhum ponto nas proximidades do dipolo elétrico em que o campo elétrico seja nulo.
se a gente analisar que sempre vai ter um campo resultante diferente de zero, seja no centro, seja na reta que é formada pelas duas cargas, né, pelo ponto de origem das duas cargas. Então, no entorno do dipolo elétrico não existe nenhum ponto onde o campo elétrico ele tenda a zero, ou seja, zero. Agora, quando se afasta muito do dipolo elétrico, né, esse ponto P, muito longe do dipolo elétrico, aí sim a gente tem um comportamento esperado novamente por essa analogia que muito longe desse dipolo elétrico, um ponto muito distante, né, uma distância muito maior que a separação entre essas duas cargas, né? Se essas duas cargas estiverem separadas por uma distância d e a distância r desse ponto P for muito maior que a distância d, é de se esperar que nesse ponto P aqui muito distante a gente veja o campo elétrico nesse ponto P gerado aqui como se tivesse uma carga, tem uma carga positiva, uma carga negativa, ou seja, como se tivesse uma carga nula, uma concentração de cargas nula aqui, quando esse ponto é muito longe, muito afastado. Ou seja, que esse ponto, esse campo elétrico no ponto P, ele tende a zero, né? Porque a concentração de cargas que nós estamos vendo aqui, muito afastado desse dipolo, é uma concentração de carga, um acúmulo de carga nulo, né? Ou um acúmulo, se essa região que ela tivesse neutra eletricamente, certo? E isso pode ser comprovado até pela uma representação, uma equação do campo elétrico para esse ponto P, né? A gente, para uma carga pontual, nós vimos que nós definimos que o campo elétrico para uma carga pontual ele cai com dado uma carga Q, que o campo elétrico nesse ponto ele é definido pela intensidade dessa carga dividido por 4πε0 vezes a distância ao quadrado, dado na direção de um vetor R, né, que aponta da origem dessa carga para este ponto que nós estamos querendo analisar, né? Então esse vetor R que define essa direção. Se essa carga for positiva, então o campo elétrico é na mesma direção do vetor R. Se essa carga for negativa, o campo elétrico é na direção oposta a esse vetor R que aponta da carga para o ponto, certo? Essa aqui é a expressão que a gente viu anteriormente, que define o campo elétrico. Lembrando aqui que 1 sobre 4πε0 é outra maneira de representar a constante de Coulomb K, né? Que vale 9 vezes 10 na 9, certo? Então, o campo elétrico, ou seja, o campo elétrico ele decai com o aumento da distância, o campo elétrico decai proporcionalmente, né? Um símbolo de proporcional aqui, com 1 sobre r ao quadrado. Esse aqui é o decaimento do campo elétrico. Ele decai com uma proporção aqui com 1 sobre r ao quadrado, ou seja, com o quadrado da distância. Para o dipolo elétrico, o campo elétrico em um ponto P e esse ponto P, onde a distância dele é muito maior que a separação entre as cargas, o campo elétrico ele decai não com 1 sobre r ao quadrado, mas sim 1 sobre r ao cubo. Ou seja, para o dipolo elétrico, o campo elétrico para um ponto afastado da separação de cargas, ele decai com a distância ao cubo, ou seja, ele decai muito mais rápido ainda do que o campo elétrico de uma carga pontual. Por isso, então, a gente pode chegar a essa conclusão também que para um ponto muito afastado, o campo elétrico ele cai rapidamente tende a zero, né? Mais rapidamente ainda do que um campo elétrico de uma carga pontual. Tá? Esse exercício aqui, essa demonstração do R ao cubo, que é o decaimento do campo elétrico com R ao cubo, ele pode ser feito aí, vai ser proposto como exercício, tá? Nós vamos discutir ele mais para frente. Tá? Mas aí então, algumas particularidades do dipolo elétrico, né, que é a questão da simetria, e muito afastado, não existe nas proximidades do dipolo, na proximidade das cargas aqui, não existe nenhum ponto onde o campo elétrico seja nulo, né? Então, nas proximidades dessas cargas, ou seja, regiões próximas
com essa distância d aqui da ordem, né, dessa separação entre as cargas, né, o pontos P, que é a distância r, que são próximos dessa separação, ou seja, nas vizinhanças dessas cargas, não existe nenhum ponto em que o campo elétrico seja nulo. Mas muito afastado, então, à medida que a gente se afasta do dipolo, dessas cargas que originam, o campo elétrico ele decai, e decai rapidamente, decai mais rapidamente do que uma carga pontual, decai com R ao cubo. Por isso que longe do campo elétrico aí, ou longe do dipolo, né, afastando-se do dipolo, ele tende mais rapidamente a zero do que ainda mais rápido do que uma carga pontual, né, ou uma concentração de uma carga pontual. O campo elétrico ele cai também, ele também tende a zero à medida que esse ponto P se afasta muito da carga, né, mas ele decai com 1 sobre R ao quadrado. Já o dipolo decai com uma proporção de 1 sobre R ao cubo. Então essa configuração aqui, né, porque a gente tem uma carga resultante diferente de zero, ela também decai com uma proporção aí de 1 sobre R ao quadrado, porque ela é aproximadamente aqui uma carga pontual, né, para um ponto muito afastado.